Eita! Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma aula se iniciando da Tanuri. Glória a Deus por isso. Computador querendo travar, mas vai dar tudo certo. Sente a minha irmã que eu amo. Enquanto eu vou colocando o pessoal aqui para a sala, fique muito bem à vontade. Você sabe que cada quarta-feira é uma quarta-feira eletrizante. Cada dia que se inicia, a gente fica com o coração ali mais pronto para receber o melhor do Senhor. Então, minha amiga, a sala é sua. Vem para cá. Bom dia novamente. Bom demais estar aqui, mais uma quarta, para a gente continuar nessa viagem eletrizante por Gênesis. No início, a proposta era o quê? Uma viagem panorâmica. Não teve jeito. Era muita beleza para se ver, a gente teve que dar umas paradas, né? Olhar com calma a paisagem aí, para depois a gente seguir viagem. E nós estamos aqui dando essa olhada, essa boa olhada no capítulo 4 de Gênesis. Nós paramos aí, né? Na última aula. Bom dia para todo mundo, é bom demais ver vocês. Nós paramos, então, quando nós estávamos falando, né? O primeiro homicídio na Bíblia. História triste, né? Que tem muito a nos ensinar. Aconteceu aí entre esses dois irmãos, Caim e Abel. Lembram-se do que a gente estava falando? De como Deus, né, falou com Caim, como Deus conversou com ele, falou: Caim, cuidado, olha, o pecado está aí à porta, está batendo, quer entrar, mas é você que tem que dominá-lo. E nós lemos, né, e falamos, comentamos aqui sobre toda essa conversa, esse diálogo de Deus com Caim. E nós paramos, né, como o tempo aqui no Zoom voa, quando nós chegamos na sentença de Deus diante daquela situação, diante do pecado de Caim para com Abel, quando o Senhor fala: cadê o seu irmão Caim? Onde é que está o seu irmão aí? Né? E eu disse algo que é muito profundo, né? Que mexe também muito comigo, né? Deus manda Caim procurar o irmão, claro, já estava morto, Deus sabia de tudo, mas dentro dele, né? Aquele amor pelo irmão já tinha morrido, ele já tinha matado ali o seu irmão, antes mesmo de cometer o ato. É quando Deus fala assim: cadê o seu irmão? O que é que você fez? Traz a sua consciência. Me fala aí, Caim. E nós chegamos nesse ponto, né, de como a sentença de Deus diante desses fatos a Caim, as consequências, né? A gente sabe, todos nós aqui sabemos, nada, nenhuma escolha que a gente tome, nenhuma escolha, ela não traz consigo consequências. As nossas boas escolhas trazem boas consequências, bons resultados. As nossas más escolhas trazem más resultados ou más consequências, isso é um fato, né? Eu li algo que a Mônica escreveu esses dias, né? Sobre o plantio, né? Você planta, você colhe. É assim, é simples assim. Todas as nossas ações, elas têm consequência, e agora estamos aqui, diante disso, né? Caim está ali diante do Senhor, e Deus pergunta, dá oportunidade de Caim de falar, de dizer o que aconteceu, tem essa conversa antes do fato, e agora eles estão conversando depois da morte de Abel, já tinha sido consumado o pecado. Caim não trancou a porta, né? Deus falou com ele: olha, o pecado está aí à porta, não deixa entrar. Caim não trancou, ele deu vazão àquilo, ele alimentou aquele desejo, né, contra o irmão, de vingança, por ciúmes, por inveja. Aquela ira foi crescendo até que se consumou o fato. É bom a gente pensar sempre isso, né? Nada começa assim já, né, no fato, sempre tem um antes, um antecedente aí. Então, Caim, ele alimentou aquele mal dentro dele e isso culminou na morte do seu irmão. E teve essa conversa antes, agora é a conversa pós o acontecido. E aí, nos versos 11 e 12, a gente vai ver Deus dando uma sentença a Caim, por causa daquele crime que ele cometeu.
E nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, né? Caim estava diante daquele que o criou e criou todas as coisas, o justo juiz. O justo juiz. Os juízes humanos aqui podem cometer erro, né? A gente vê muitas vezes histórias de sentenças erradas, condenações erradas, mas isso não tem como acontecer com o Deus soberano, justo, juiz, que conhece tudo, que sonda os corações, que conhece, antes do ato, ele conhece a intenção. Interessante a gente pensar nisso, né? Até os atos bons, considerados bons, Deus conhece a motivação do coração. Ele sabe se a motivação também foi boa, como ato. Porque às vezes muitas pessoas fazem algo que aparentemente é bom, mas a motivação é enganosa. É para ludibriar, né? É para manipular. Então, isso existe muito por aqui. Mas Deus é aquele que sonda o profundo, o oculto, o escondido aos olhos humanos. O que a gente não vê, não sabe, Deus vê. Deus sabe. Por isso, ele é o juiz, o justo juiz perfeito. E aqui nessa sentença que ele dá para Caim, né, que a gente vai ler, e vocês podem ler aí o 11, o 12, né? Deus falando sobre a terra que seria maldita. Ele ia plantar, ele não ia colher, né? Ele poderia lavrar aquele solo, mas Deus dizia, ó, da sua mão não vai produzir não, hein? E a gente lembra muito do que Deus falou com o pai dele, né? Com Adão. Não tem uma semelhança aí? Tem muita semelhança nisso. E como eu falei, Adão e Eva, eles tiveram que sair do jardim, né? A sentença para Adão e Eva, ali, quando comeram fruto, quando nós lemos ali no capítulo 3 da queda do homem, eles tiveram que sair daquele lugar lindo, preparado para eles. E agora Caim também. Deus vai dizer que ele vai se tornar errante sobre a terra, um peregrino, e ele também vai sair da região do Éden. Ele vai para outra região. Ele já não estava no jardim, e agora nem na região do Éden ele vai ficar. Mas a gente nota aí que no versículo 13, aqui de Gênesis 4, Caim ele vai se sentir assim, indignado com a sentença de Deus. Interessante, né? Ele não fica indignado com o pecado dele quando Deus o confronta. Ele não demonstra em momento nenhum arrependimento, desespero pelo que ele fez. A gente não lê no texto. Eu creio que depois essa ficha pode ter caído sim em Caim. Isso é uma opinião minha. Né? Depois, quando passa ali o momento de fúria, de raiva, que se coloca a cabeça no travesseiro, não é assim com a gente vai pensar, puxa, o que eu fiz? O que eu fiz? Às vezes a gente fala alguma coisa sem pensar e depois, como é que essa palavra saiu da minha boca? Nós somos assim, né? Eu acho que talvez Caim tenha depois pensado sobre isso, mas a Bíblia não registra isso. O que a gente vê aqui, que quando ele é confrontado, né? Ele não diz, Senhor, me perdoa o que eu fiz. Eu acho, né? Com aquele eu acho com certeza, que se ele tivesse feito isso, o registro dessa história seria diferente. Porque como nós, hoje mesmo, né, na outra sala de estudo, a gente estava vendo esse Deus, ele é pronto para amar, para perdoar, para acolher. A palavra diz que ele é tardio para se irar, mas ele é pronto para abençoar. Então, talvez, se Caim tivesse colocado a mão na cabeça ali, né, em desespero, em grito, Senhor, sim, eu matei meu irmão, me perdoa. Talvez o registro seria outro para a gente, mas não foi assim, e o que nós lemos é que Caim, aqui no verso 13, ele começa a ficar indignado e fala, tipo assim, mas Deus, essa sentença sua é pesada demais. Não, isso aí que o senhor está me impondo é muito difícil. O que vai acontecer? Eles vão tentar me matar. O povo, onde eu for, vai querer me matar. E aí, eu vou responder algumas perguntas aqui que me foram feitas no privado. Cíntia, mas se eles estavam ali, no início da criação, Adão, Eva, seus filhos, quem ia querer matar Caim? Foi a pergunta. Boa pergunta, não é? Vocês não acham uma boa pergunta? Ele ia sair andando, errante, e ele estava com medo que alguém o encontrasse, né? A gente lê que ele mesmo fala, né? Eu vou ser fugitivo, e quem me encontrar vai querer me matar, vai me matar. E quem é esse que ele estava com medo de matar?
que o matasse, né? Então, a gente vai ver aqui no outro capítulo, né? No capítulo 5, que Adão e Eva, ele teve outros filhos. No 5:4, a gente vai ler isso aí. Ele teve filhos e filhas. A gente não sabe o nome de todos os filhos de Adão e Eva. Eles tiveram muitos filhos e filhas. E os nomes não ficaram registrados aqui. Os nomes que ficaram registrados dos filhos de Adão, só os homens que foram registrados os nomes, que a gente lê aqui, foi Caim, Abel e Sete. Sete vai nascer depois disso tudo que aconteceu aqui. Sete é aquele que, como Eva fala, olha, Deus me deu no lugar do Abel que eu perdi. Sete vem depois dessa situação. Mas aqui diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Aí no capítulo 5, versículo 4. Vocês conferem aí depois. Então, nesse tempo, vamos pensar aqui comigo. A nossa lógica é diferente, né? O nosso tempo aqui é diferente. Ali, aqueles homens viviam muito tempo. Antes de Deus estabelecer um tempo para o homem, de 120 anos, que a gente vai ver logo na frente em Gênesis, eles viviam muito. E Adão, só Adão, gente, viveu 930 anos. Quando a gente lê aqui em Gênesis, a gente faz as contas aqui e está declarado os anos de Adão. A gente não sabe, né? A Bíblia fala que depois de algum tempo, Abel e Caim, né, vêm fazer uma oferta a Deus. A gente não sabe depois de quanto tempo que eles estão nascidos. A gente entende que eles eram adultos, porque um já cultivava a terra, o outro cuidava dos rebanhos, mas talvez eles tivessem aqui, sei lá, pouca coisa, assim, em torno de 300 e poucos anos. Pouquinha coisa, sabe? Jovenzinhos ainda. Então, muita coisa já tinha acontecido aqui, né? E naquela época, né, uma questão cultural. Lembra que quem está escrevendo o livro aqui é Moisés? Vamos refrescar a memória? Moisés está contando essa história para um povo que ficou muito tempo no Egito. Eles saíram do Egito, ele está lá no deserto, ele está lembrando a esse povo quem é o Deus, criador dos céus e da terra, como tudo aconteceu, porque ali foi impregnado neles uma outra cultura pagã, onde tinham vários deuses, o sol era um deus, as águas eram outro deus, um jacaré que tinha lá era um deus, e Moisés está lembrando ao povo, peraí, vocês ficaram muito tempo longe do nosso Deus. Eu vou contar para vocês os que nasceram aí no cativeiro no Egito. Eles não sabem, né? E Deus diz a Moisés, né? Moisés, registre isso aqui. Então, Moisés está falando para esse povo. E naquela cultura, né, que Moisés estava ali, naquele dado momento, as mulheres não eram registradas, não eram citadas. São poucas que vão sendo citadas aqui no Velho Testamento. A gente vai ver em momentos muito pontuais, a mulher vai ser aqui citada. Então, é bom até a gente prestar atenção toda vez que há um registro aqui disso, né? Então, naquela cultura não era. Então, tiveram várias filhas que nós não sabemos o nome delas. Mas o capítulo 5:4 diz, eles tiveram filhos e filhas. E ali, naquela altura, que a gente não sabe quanto tempo, já estava cheio de gente. A outra pergunta que não quer calar. E aí, eles casavam irmãos com irmãs? Tinham isso? Gente, é óbvio que no início, quando tudo começou, só tinha eles, então havia sim casamentos consanguíneos. Havia isso sim, porque foi o início, foi quando tudo começou. Depois, quando a terra já estava povoada, há uma organização nisso. E a gente vai entender isso lá na frente. Em Levítico, em Êxodo, Deus vai começar a dar regras para aquela grande população numerosa que já enche a terra de como viver, né, em ordem, para que tenham uma vida em comunidade coletiva saudável. E tem que ter regras. Imagina, numa grande cidade, uma grande metrópole, né? Em grupos pequenos já tem que ter regra para funcionar bem, né, gente? Imagina quando é muita gente, tem que ter, para ter uma boa convivência e para tudo andar certinho. Mas aqui no início foi assim. Então, ali certamente, naquela época, né, já tinha muita gente, e Caim está dizendo, Deus, é como se você colocasse um alvo em mim nas costas. Todo mundo vai saber que eu matei Abel. E eles vão querer vingar a morte de Abel.
Olha só o que Caim diz. Eles vão querer vingar. E Deus, Deus, ele é um Deus de amor. Nós já entendemos isso. Então Deus, ele não quer o quê? Ele não quer disseminar a violência. Deus nunca vai ser favorável à violência. Né? Algumas pessoas dizem, no Velho Testamento a gente vê muita violência. As consequências de tudo que acontecia, as guerras e tudo, era realmente porque não tinha como evitar aquilo. O homem se multiplicou, eles ficaram descontrolados, a gente vai ver isso aí com a história de Noé, a violência espalha, e Deus sempre tem intervenções, e todas as intervenções de Deus na história, lembrando que Deus criou um ser humano lindo, perfeito, à imagem e semelhança dele, e livre. Ele deu direito ao homem essa liberdade, esse presente, como nós já falamos aqui, de escolher o bem ou o mal, de amá-lo ou rejeitá-lo, e as consequências, Deus sempre está intervindo. Olha aí o que ele fez. Ele interviu antes com Caim, ele tentou alertar Caim, dizer, olha, cuidado, não vai fazer isso. E depois que acontece, ele ainda está intervindo nessa conversa com Caim. E agora, mais uma vez, nós paramos nisso aí, o sinal que Deus colocou em Caim. Foi a terceira pergunta que me fizeram. Que sinal é esse, Cíntia? E há muita polêmica em relação a este sinal de Caim, né? Nós vamos ler no verso 15 aqui. Olha só o que o Senhor diz. O Senhor, porém, disse. Quem está dizendo aqui? Deus. Essa palavra está saindo da boca de Deus para Caim. Caim falou, reclamou, essa sentença é pesada demais, Deus, o que vai acontecer comigo? E aí Deus diz, assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs um sinal em Caim para que não fosse ferido de morte, quem quer que o encontrasse. Aí a gente escuta muita coisa sobre esse sinal, gente. Algumas coisas bem absurdas. Tem teoria de que Deus fez Caim se tornar um gigante, muito grande. Então, todo mundo que visse Caim ia ficar com o quê? Com medo, não ia? Imagina, encontrar um gigante pelo caminho, quem vai querer matar um gigante? Tem outras teorias aí, outras linhas de pensamento que diz que Deus mudou a pigmentação da pele de Caim, ele se tornou negro. Essa é uma das mais polêmicas, porque daí surge muita coisa que absurda, né? Que Caim era mau, a linhagem, condenada, e os negros, e aí começa uma linha de raciocínio com muito preconceito e muita loucura que eu já escutei disso. Bom, a Bíblia não diz qual o sinal. Quem me perguntou aí, não há resposta. Deus não nos deixou saber qual sinal que foi. Mas eu quero que você venha comigo em um raciocínio. Sabe o que eu posso te dizer? Foi um sinal de amor e de misericórdia de Deus. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu vou deixar um sinal, uma marca em você, seja lá o que for, não importa. Ele está dizendo, eu vou deixar para que, quando vejam você, mesmo que você tenha matado seu irmão, mesmo diante do crime que você cometeu, eu não quero que essa mesma violência venha sobre você. Eu não queria nem que você estivesse passando por isso. É isso que Deus está dizendo. Sabe, Caim? Isso é porque eu quero preservar a sua vida. Esse sinal, para mim, só tem um nome. Misericórdia. Misericórdia é não receber o castigo que a gente merece. O significado de misericórdia é esse. Eu mereço um castigo, eu mereço uma condenação, mas Deus não me dá. E a gente vai ver no Novo Testamento, a palavra graça vai ressaltar, Jesus vem anunciar a graça. E o significado de graça é a bondade, o benefício, o presente, o tudo de bom que eu não tenho direito de receber, ele me dá. É isso que ele me dá. Olha que coisa tremenda. Este é o sinal da misericórdia. Todos que olhar para você vai saber que eu, seu Criador, que poderia te condenar à morte, poderia te matar aqui agora, poderia te fulminar. Bastava uma palavra ou sem palavra, um olhar, qualquer coisa. Deus tirava a existência e o fôlego de vida
que ele mesmo deu a Caim. Mas ele disse, eu não fiz isso, eu não vou fazer isso. E todo aquele que olhar para você vai ver este sinal dizendo, eu não posso matá-lo, Deus não o matou, eu não posso matá-lo. Olha que coisa tremenda. Eu penso que nisso se encerra essa polêmica de sinal de Caim. Para mim, se encerra com essa compreensão. Muitos ainda debatem, querem saber, querem investigar e tentam estudar várias coisas e ninguém nunca chegou a lugar nenhum com muito estudo, só tem especulação. Ninguém nunca terá certeza disso. Eu tenho muita coisa para perguntar para Deus, interessante, que eu considero, e uma delas não é sobre o sinal de Caim, mas tem muita gente aí, né, que quer saber sobre o sinal. Mas eu quero falar sobre algo interessante aqui também, que me chamou a atenção, sobre essa questão da vingança e violência. Deus fala, ó, será vingado 7 vezes quem matar Caim. Deus coloca aqui um alerta que causa medo, né? Ai, se eu tocar em Caim, pensa aí, se alguém falar assim, ó, se fizer isso com a Mônica, se fizer isso com a Cíntia, se fizer isso com a Erlane, com a Nayara, com o Vandão, né, com a Zita, com a Silvana, o que vai acontecer? Vai dar ruim, como diz a Mônica. Tá protegido por mim, hein? Toca não, não mexe não. Mais ou menos isso que Deus vai dizer. E alguém me perguntou, Cíntia, mas Deus, ele se agrada da vingança? Não. Então, anota aí para mim. Separei um versículo aqui que para mim é chave, Romanos, né? Para quem está estudando em Romanos 12. Nós ainda não chegamos lá no estudo, quem está aí estudando o livro de Romanos, né? Não chegamos no capítulo 12, aliás. Mas Romanos 12, eu até vou ler aqui para vocês. Estou abrindo aqui, porque eu quero ler essa aqui. Romanos 12, versículo 19 ao 21. Podem anotar aí? Romanos 12, 19 ao 21. Vou ler aqui, tá bom, pra gente? Olha só. Não vingues a vós mesmos, amados meus. Não dê lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Deus está falando de si mesmo. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá comida a ele. Se o teu inimigo tiver sede, dá a ele de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Uau! Que palavra! Eu separei outra para você ler depois aí, que está em Levítico 19, 18, que também fala sobre isso, Deus dizendo, não procurem vingança, não guardem rancor, leiam depois com calma aí, Levítico 19, 18. Mas eu gosto muito dessa que está aqui em Romanos, que eu li. O Senhor está dizendo aí de uma forma muito clara, não busquem vingança, né? Sou eu que vou retribuir. Por que Deus está dizendo isso àquele povo? Ele está ensinando, olha, vocês não têm condição de fazer isso. Vocês vão errar no julgamento sempre. Vocês não veem como eu vejo o coração. Vocês não têm o conhecimento que eu tenho. Né? E Deus, então, ele respondendo a pergunta que me foi feita, não, ele não está estimulando a vingança. Essa declaração que Deus faz é para pôr um limite, né? Para dizer, Deus traz ali uma consciência de temor, né? Haverá consequência para quem tocar em Caim. Deus está decretando isso. Mas quando Deus faz esse decreto e quando Deus diz, eu vou dar um sinal, eu vou colocar um sinal em você para ninguém te matar, Deus quer interromper esse ciclo da violência, porque a gente sabe que violência gera violência. Se começasse essa matança e essa vingança, onde é que isso ia parar? A gente vê isso nos nossos dias muitas vezes, né? Então aqui Deus está dando um ensino bem claro, ele diz, isso não cabe a vocês. Isso não diz respeito a vocês. A vingança é minha. Quem vai condenar, quem vai absorver sou eu. Eu sou o Criador. Eu tenho direitos autorais sobre toda a minha criação. Eu sou o justo juiz. Isso não cabe a vocês. O que cabe a vocês? Vençam o mal com o bem. Uau! Ao seu inimigo, se ele tiver fome, você pode vencer o mal fazendo sabe o quê? Não
se alegrando e dizendo, a coisa boa, aí o castigo agora está com fome. Não, dê de comer a ele. Se ele tiver sede, dá ele de beber. E o Senhor faz uma declaração muito interessante aqui, né, através da vida de Paulo, que está escrevendo a carta aos Romanos. Ele diz assim, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe o que quer dizer isso? Existia na cultura egípcia um costume de quando uma pessoa cometia um erro, para demonstrar que ele estava arrependido, ele tinha que sair andando no meio do povo com uma bacia, pensa, uma bacia, cheia de brasas acesas em cima da cabeça dele, para mostrar que ele estava arrependido. Então, Paulo faz um paralelo aqui, ele usa essa ilustração que eles conheciam dessa tradição egípcia, ele diz, quando você fizer o bem a ele, ao seu inimigo, aquele que te quis mal, aquele que te fez mal, é como se você agora, pelo seu bem, estivesse amontoando brasas sobre a cabeça daquela pessoa, na consciência dele, que ele vai pensar, puxa, eu fiz o mal, estou recebendo o bem. E é isso que Paulo está dizendo. Olha que coisa tremenda. E realmente isso acontece. Quando alguém te prejudica, quer te puxar um tapete, quer te fazer mal, e em retribuição você não faz a mesma coisa, faz pior, mas pelo contrário, você demonstra misericórdia, compaixão, né? Você ainda é legal com aquela pessoa, como dizem hoje, você ainda é gente boa para com aquela pessoa, a vergonha, o constrangimento se torna o maior arrependimento daquela pessoa, pode se tornar o maior arrependimento, porque não tem como não trazer a consciência. Eu fui errado para com essa pessoa, mas essa pessoa foi generosa. Em troca, em devolução, ela foi generosa para comigo. Como não vai despertar uma consciência dessa? Claro que alguns têm consciência cauterizada, né, gente? A gente sabe. Mas na maioria das vezes, talvez seja o maior alerta, o maior despertar para uma pessoa. Eu creio assim, e Paulo está declarando isso, e para nós nos cabe fazer o que Deus está dizendo. Não ajam da mesma forma. Não pague com mal, não pague na mesma moeda. Ei, vocês são meus, são da luz. Os filhos da luz se comportam diferente. E, então, vamos dar seguimento aqui. Eu tinha que dar essa paradinha, porque é importante a gente falar, né? Sobre essa questão do amor de Deus, da misericórdia de Deus e de não retribuir o mal com o mal. Ele não nos chamou para isso. Então, se alguém ainda está nessa, cancela. Nós somos o povo da luz. O nosso exemplo é Cristo, é amor, é misericórdia, é isso que nós vamos entregar. É isso que deve exalar de nós. Amor e misericórdia. Então, eu não pago o mal com o mal, mas com o bem. É fácil? Não. Bonito de dizer, né? Parece fácil quando a gente está falando. É bonito, soa tão bonito, mas não é na prática, não é fácil. Mas é possível. Deus jamais nos pediria algo que fosse impossível. Pensa, um Deus soberano, inteligente, né, por excelência. Ele vai pedir alguma coisa que eu não posso dar, que você não pode dar? Sim. Ele nos pede algo que nós podemos dar, sim, mesmo com dificuldade, mesmo doendo, e isso é para o nosso próprio bem. Sabe por quê? Olha que interessante, gente. Quando nós fazemos isso, a palavra está dizendo aqui em Romanos 12, né, do 19 ao 21, e a gente viu aqui o último verso, a gente amontou brasas vivas, né, na cabeça. Mas pensa, quantas vezes essa atitude é aquela que nos cura do mal que o inimigo fez. Porque naquele momento, quando eu sou capaz de devolver o bem ao mal que me fizeram, eu sou fortalecido. Eu venci a mim mesmo, porque o mal habita em mim. E certamente esse mal ia querer sair e fazer pior do que o outro fez. Pagar, talvez não na mesma moeda, mas pior ainda. Sabem, aqui tem um ditado, talvez aí por aí onde você está também deve ter esse ditado. Né? Não pisa no meu pé, no meu calo. Não pisa, não, eu sou muito bom. Mas não pisa no meu calo, não. Não mexe nisso aí, não. Que aí você vai ver quem eu sou de verdade. Então, esse mal que habita em nós pelo pecado, ele vai nos inclinar para estas coisas, para vingança, para violência, né? Mas o Senhor está dizendo, não, agora não.
Agora vocês foram resgatados pelo amor e a misericórdia, como Deus colocou esse sinal ali em Caim de misericórdia. E ele está dizendo, então, vocês vão devolver do que eu dei. Eu dei amor para vocês. Eu dei misericórdia. Então, é isso que vocês vão devolver ao outro, mesmo se esse outro for o seu inimigo. E nisso nós somos libertos de nós mesmos, é a nossa vitória. Bom isso, não é? Maravilhoso. E aí, nos versos, então, seguintes, né? Nós vamos ver que Caim sai realmente, a sentença do Senhor se cumpre, esse sinal, como eu disse, que não adianta especulação, ninguém tem a resposta, vão continuar uns pensando, seguindo uma linha disso, daquilo, foi a cor da pele, a pigmentação que mudou, foi isso, aquilo, só debate, só especulação, ninguém sabe. Eu fico com essa, o sinal da misericórdia para preservar. Deus queria preservar Caim, mesmo depois de tudo, Deus queria preservar Caim. Ele também fazia parte desse plano perfeito de Deus. Lembra que eu disse no início que essa história são várias histórias, vários livros da Bíblia contando uma única história? A história do amor resgatador chamado Jesus. Tudo isso, cada fato, cada pecinha desse quebra-cabeça se junta, se une e forma uma grande história, uma maravilhosa história de amor e resgate. Ai, que coisa tremenda e linda, eu fico sem fôlego diante disso, é maravilhoso demais. Deixa eu beber um gole de água aqui para não tossir. Nós combinamos que, enquanto eu estivesse precisando beber água, vocês anotam aí. Isso. Estou um pouquinho gripada, mas vamos seguir aí. Então, gente, começa então a saga de Caim. Caim sai, ele vai errante aí, e ele vai se estabelecer em uma região de Nod, chamada Nod, né? E ele se casa, aí veio outra pergunta, com quem que Caim se casou? Gente, não dá para dizer o nome da pessoa, o CPF da pessoa, que não tinha, mas certamente foi com uma parente dele, né? Ou uma irmã, uma sobrinha. Isso é fato. Era quem estava sobre a terra naquele momento. Então, ele casa, ele vai ter um filho, ele chama esse filho de Enoque, e ali começa uma coisa muito interessante. Lembra que eu falei com vocês que Gênesis é o livro das origens, dos começos, de todos os começos? Agora, através de Caim, começa a história da civilização. A primeira civilização, a primeira cidade, ele coloca o nome nessa cidade do filho, desse primeiro filho que nasceu, Enoque. Então, a gente vai ver isso aí, olha, do verso 13, né? Opa, desculpa, gente. Eu estou aqui em Romanos. Eu ainda estou em Romanos. Lá no capítulo 4, a partir do verso 17, vai dizer, né? Caim coabitou com a sua mulher, ou conheceu, quando a Bíblia fala conheceu, teve relação sexual, né? Teve um filho chamado Enoque, e Caim edificou uma cidade e colocou o nome desse filho ali. Quanto tempo a gente tem aí, Mônica? Deixa eu ver se dá para fechar essa história. Eu queria fechar essa história minutos. Hoje. 3? 6. Isso. Ai, vou bem rápido aqui, tá bom, gente? Se tiver alguma dúvida, depois vocês me perguntam. Eu vou acelerar aqui. Então, ele edifica uma cidade. Essa cidade não é igual a gente conhece hoje, com prédios, arranha-céus, certamente, né? Ali um lugar cercado, com tendas. A gente vai ver a descendência aí de Caim. Eles são pessoas que vão estar contribuindo, né, para o progresso, vamos dizer assim, de algumas áreas, né? Vocês leiam o texto aí, por favor, do 17 até o 26, que vai estar falando sobre isso. Mas essa cultura e esses descendentes de Caim, essa violência só piora. E um dos descendentes de Caim, que eu quero destacar aqui, é o Lameque. Por quê? O Lameque marcou a história também, de uma forma ruim, igual Caim, né, o seu antepassado. Lameque também foi muito violento. A Nayara está perguntando, lê qual? Lê o capítulo 4 de Gênesis todo, Nayara, mas essa história que eu estou falando aqui da primeira cidade está do 17, capítulo 4 de Gênesis, do 17 até o 26.
que está falando da linhagem de Caim, da descendência de Caim e dos feitos dessa descendência. Então, Lameque faz parte da descendência de Caim e, de uma maneira triste, ele é registrado na história, porque Lameque, ele dá continuidade à violência de Caim muito mais, só piora, né, gente? Numa proporção muito maior, e ele é o primeiro, né, que ele introduz a poligamia. Ele vai ter mais de uma mulher. Lembra que Deus fez Adão, Eva para Adão, e falou, serão os dois uma só carne. Deus estabelece ali o princípio do casamento, da união entre homem e mulher, um homem só, uma mulher só. Mas Lameque muda essa história por causa da maldade, da natureza, do pecado nele. E ele é o primeiro que traz a poligamia. Ele vai ter mais de uma mulher. E Lameque diz algo, não sei se vai dar tempo de falar isso, mas eu quero falar muito isso, vamos ver se dá tempo aqui, gente. Lameque, ele vai se vangloriar. Vocês vão ver isso no capítulo 4, no verso 23 e 24. Leia depois, anota aí. Ele vai se vangloriar da violência dele, ele vai contar como ele matou, e ele mata mesmo, e ele vai estar lá se vangloriando da violência, e ele vai falar, olha, se foi 7 vezes que era para vingar Caim, quem me matar vai ser 70 vezes 7. Olha o que ele declara aí. Vocês lembram dessa 70 vezes 7? Quem mais falou 70 vezes 7 aí? Jesus. Quando a gente vai lá para Mateus 18, a gente vai ver essa declaração de Jesus. Pedro perguntando assim, Jesus, mas espera aí, é para perdoar meu irmão até quantas vezes? 7? Jesus fala, não, 70 vezes 7. Aqui, registrado uma maldade, vingança. Na boca de Jesus, 70 vezes 7, ele diz, perdão, misericórdia. Olha que coisa tremenda. Acho que nós vamos ter que continuar nessa viagem aí, porque eu quero falar de outro descendente de Caim, que eu não posso deixar de falar dele. Outro Enoque, não esse primeiro filho que veio aí, né, dar o nome da civilização, mas um outro Enoque, que aparece na Bíblia de forma extraordinária, porque esse outro Enoque andou com Deus de tal forma que Deus pegou ele para ele. Diz, você é só meu, vem para mim. Nós vamos conhecer a história desse outro Enoque que vem aí dessa linhagem na próxima quarta, na cena dos próximos capítulos, porque nós não podemos parar, não podemos deixar de parar e olhar para esse homem, olhar para a história de Enoque. Ela vai falar muito conosco. Aguarde isso aí, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui comigo nessa quarta, nessa viagem eletrizante, desse amor, dessa misericórdia, dessa construção linda, dessa história que também é a minha história e a sua história. E nós vamos encerrar dizendo, Pai, obrigado, porque o Senhor registrou nessas páginas o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, sempre nos chamando ao arrependimento, ao conserto e a uma vida plena em ti. Nós te adoramos nessa manhã, pela revelação de ti mesmo, do seu amor e de quem nós somos no Senhor. Amém e amém. Abraço a todos e até a próxima. Quanto tempo tem aí, Mônica? Deve estar acabando, né? Um minuto! Consegui encerrar antes do tempo! Uau! Glória então, a Deus. Na próxima quarta... Lembrando aqui, né, para o pessoal que quiser pegar, se passou alguma coisa despercebido, que ela vai ficar gravada, né, no YouTube. Amanhã ela sobe no YouTube. Isso. Ela fica aí, você pode ir anotando com mais calma, passando a aula também para outras pessoas. Tá no canal da Mônica, viu, gente? Tá no canal da Mônica. Então, se você quiser, entra lá, Mônica Souto, confere, né? Se perdeu alguma coisa, se tiver alguma dúvida no privado, será uma alegria poder responder a cada um, tá bom? Um abraço, amo vocês, beijo.